dos temas bíblicos do Novo Testamento, com base no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 2 a 9, e pluralidade dos mundos habitados. Há muitas moradas na casa de meu Pai. A casa do Pai é o universo. São diferentes categorias de mundos habitados. Mundo primitivo, provas e expiações, regeneração, ditosos e divino. Explicando melhor, há mundos inferiores e mundos superiores, mundos de expiações e de provas, e mundos regeneradores que estamos esperando não demore chegarmos a ele. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. São palavras de Jesus. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. É o capítulo 14 de João, versículos 1 a 3. O ensino dos Espíritos diz muito das condições dos mundos, do grau de adiantamento ou de inferioridade de todos os seus habitantes. Há os que ainda são inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso. E outros superiores na maioria das condições. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Está dizendo aí o texto do Evangelho segundo o Espiritismo de espécie humana. Quer dizer, seres inteligentes, racionais, que onde o espírito estiver, dotado de razão, semelhança de Deus, inteligência, é a espécie humana. É o espírito como criatura da mesma qualidade, digamos assim, não com todos os poderes, com algum poder, ou poderes pequenos ou grandes, mas com o DNA de Deus. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Os bem-aventurados gozam de claridade e do espetáculo sublime do infinito. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Quer dizer, cada um correspondente ao seu grau de evolução. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente. Nem nele atravessam todas as fases do progresso que eles cumpre realizar para atingir a perfeição. Quer dizer, ninguém está jungido àquele mundo. Melhorou, sobe, piorou, repete. Vai para mundos inferiores, como o caso dos exilados de Capela que vieram para o planeta Terra. O mal, atormentado de remorsos e pesares, sem consolação, separado dos que constituíam o objeto de suas afeições, sofre as penas dos sofrimentos morais. Paga pelo que cometeu de erro. O justo, no convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Então, o mal sofre, o justo frui as delícias de uma felicidade realmente grande.
Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Mundos primitivos, prevalece o instinto e a lei do mais forte. Expiações e provas, que é o caso do nosso, o mal predomina sobre o bem, infelizmente. Regeneradores, que é o que estamos esperando, o bem já prevalece sobre o mal. Ditosos ou felizes, o mal não existe. Celestes ou divinos, o bem reina soberanamente. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que estão acima ou abaixo, na escala progressiva. É o caso de perto ou de longe em nossa linguagem de cada dia. Podemos estar perto de outro lugar, se estivermos no outro distante, estamos longe. O contrário sempre tem o mesmo significado. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, em primeiro estágio, classificá-los em mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana. Nos mais atrasados, são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. Quer dizer, é realmente muito primitivo. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Tomada a terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes na condição de raças selvagens ou das nações bárbaras. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer, como se fossem crianças na fase de crescimento. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Provas e expiações, mundos de expiação e provas, onde domina o mal, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, como eu já disse. Razão porque aí ou aqui, quem está falando são os espíritos, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Deve-se considerar que na terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Calcula-se cerca de 30 bilhões de espíritos. E no nosso planeta, em torno do nosso planeta, da nossa vida, não chega a 8 bilhões. Nos mundos intermédios, mistura-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que habitam. Quer dizer, se bons, melhor, se maus, pior. Mundos ditosos onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados,
onde exclusivamente reina o bem. Depurado e desprendido os laços materiais, o espírito sente melhor o aspecto das coisas, as sensações e as percepções. Sente-se-á mais vivo. Quando em um mundo os espíritos alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São estações em cada uma das quais se lhes depara elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada. Então, espíritos mais evoluídos na Terra. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições de vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada, quase terminando. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados, a leveza do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além da vontade. Os pintores do Renascimento pintaram os anjos, que são espíritos, com asas, como se realmente eles tivessem que deslizar, se precisassem de asa, como as aves, como os pássaros, aqui na Terra. Na verdade, o espírito desliza, anda, está em qualquer lugar quando elevado, independente de situação física. Os espíritos conservam os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos, tais quais esses os conheceram, porém, irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, estão sempre elevados. Então, para que conheçamos, quando em questão de evidência, a personalidade ou a pessoa do espírito, eles têm que ter o mesmo aspecto que tinham na última encarnação. O objetivo é a categoria dos espíritos puros, em que todos os sentimentos elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Então, encerrando, muito importante lembrar, no caso aí, na base do triângulo, de baixo para cima, o mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, que é o nosso aqui da Terra, nós estamos no segundo estágio, o mundo de regeneração, em que já predomina o bem, os ditosos e o mundo divino. Encerrando, repetindo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Muitas moradas na casa de meu Pai.